Era uma quinta-feira de manhã no coração financeiro de Lisboa, e Sofia Ferreira, aos 30 anos, servia café com leite numa mesa onde 8 homens, de fato, discutiam números e projeções nos seus portáteis. Sofia trabalhava como empregada de mesa há 4 anos, sustentando a mãe doente de Alzheimer. Mas havia algo que ninguém sabia. Durante 3 anos, ela tinha sido a analista financeira mais brilhante de um dos maiores bancos de investimento de Portugal, até perder tudo por denunciar uma fraude interna que os seus superiores preferiram esconder. O homem à cabeceira da mesa era Miguel Tavares, fundador da Tavares Tech, uma empresa de software avaliada em 2.000 milhões de euros. Os 7 consultores ao seu redor tentavam convencê-lo a investir 200 milhões numa startup de blockchain que prometia revolucionar o setor bancário português. Sofia ouviu algo que a deixou gelada. Reconheceu o nome da startup. Reconheceu o esquema. Era exatamente a mesma fraude que ela tinha denunciado 3 anos antes. A mesma que tinha destruído a sua carreira, apenas operando agora sob outro nome e com outras caras. E os homens que estavam a convencer Miguel Tavares eram os mesmos que a tinham arruinado. Sem pensar 2 vezes, Sofia deixou cair a bandeja no chão e disse as palavras que mudariam tudo. "Senhor Tavares, estes homens vão enganá-lo. Sei disso porque há 3 anos destruíram a minha vida por tentar impedi-los." Sofia Ferreira carregava nos ombros o peso esmagador de uma injustiça monstruosa, que tinha destruído sistematicamente tudo o que ela construíra com anos de esforço sobre-humano, sacrifício pessoal extremo e dedicação absoluta à sua carreira profissional. Uma injustiça cruel e implacável que a tinha transformado de uma das analistas financeiras mais promissoras de todo Portugal numa simples empregada de mesa anônima que mal ganhava o suficiente para sobreviver dia após dia e cuidar da mãe, gravemente doente de Alzheimer avançado. 5 anos antes daquela fatídica quinta-feira, Sofia tinha sido, sem qualquer dúvida, a estrela ascendente mais brilhante do prestigiado Banco Internacional de Investimentos, conhecido no setor simplesmente como BII, uma das instituições financeiras mais antigas, respeitadas e prestigiadas de Portugal. Com a sua imponente sede central, localizada estrategicamente no coração mesmo do distrito financeiro de Lisboa, a poucos passos do edifício da Bolsa e rodeada dos arranha-céus que abrigavam os maiores bancos e fundos de investimento do país. Sofia tinha se formado com honras excepcionais e menção especial do Tribunal da prestigiosa Universidade de Lisboa, com um exigente duplo curso simultâneo em Economia Aplicada e Matemática Pura, uma combinação pouco comum que exigia capacidade intelectual extraordinária. Posteriormente, tinha completado um rigoroso mestrado de 2 anos em Finanças Quantitativas e Gestão de Riscos na mundialmente famosa London School of Economics de Londres, uma das melhores escolas de negócios do planeta, tendo obtido uma bolsa completa que cobria propinas e alojamento graças ao seu percurso acadêmico impecável. Tinha sido recrutada agressivamente e de forma direta pelo Departamento de Recursos Humanos do BI, mesmo antes de terminar oficialmente os seus estudos de pós-graduação em Londres, quando os caçadores de talentos do banco a viram apresentar a sua tese final sobre detecção algorítmica de fraudes financeiras e ficaram absolutamente impressionados pela profundidade da sua análise e originalidade das suas conclusões. Aos 25 anos recém-completados, Sofia já era a analista mais nova de todo o Departamento de Fusões e Aquisições do banco, e os seus superiores diretos consideravam-na, sem qualquer reserva, um autêntico prodígio intelectual, destinado inevitavelmente a chegar ao topo mais alto da profissão financeira portuguesa. A sua capacidade para detetar padrões nos dados financeiros era quase sobrenatural.
uma habilidade que os seus colegas atribuíam à sua formação matemática, mas que na realidade era algo mais profundo. Uma intuição desenvolvida desde criança quando ajudava o pai, um humilde contabilista de uma pequena vila do interior, a rever os livros dos comerciantes locais. O pai tinha morrido de um infarte quando ela tinha 17 anos, deixando-a sozinha com a mãe e com a determinação férrea de seguir em frente. Tinha trabalhado como empregada de mesa, como explicadora de matemática, como operadora de caixa de supermercado, tudo isto mantendo as melhores notas da sua turma. E quando conseguiu aquele lugar no BI, tinha sentido que todos os sacrifícios tinham valido a pena. Mas então, há 3 anos, tudo tinha desmoronado. Sofia tinha descoberto um esquema de fraude massivo a operar dentro do próprio banco. Um grupo de executivos seniores estava a canalizar investimentos de clientes para empresas fantasma, controladas por eles mesmos, empresas que existiam apenas no papel e que prometiam rendimentos impossíveis no setor das criptomoedas e do blockchain. Quando as empresas inevitavelmente faliam, os executivos ficavam com o dinheiro e os clientes perdiam tudo. O esquema tinha roubado mais de 500 milhões de euros ao longo de 5 anos, e os responsáveis eram alguns dos homens mais poderosos do banco, incluindo o diretor de investimentos alternativos, um homem chamado Ricardo Mendes. Sofia tinha feito o que qualquer pessoa honesta teria feito. Tinha reunido provas e apresentado-as ao comitê de ética do banco, confiando que a instituição faria o correto. Enganou-se terrivelmente. Em vez de investigar a fraude, o banco tinha decidido proteger os seus executivos e destruir a mensageira. Em questão de semanas, Sofia foi acusada de falsificar documentos, de roubar informação confidencial, de violar o seu contrato de confidencialidade. Foi despedida sem indemnização e processada por danos e prejuízos. O seu nome foi manchado em toda a indústria financeira portuguesa. Nenhum banco, nenhuma consultora, nenhuma empresa do setor quis voltar a contratá-la, e os homens que tinham cometido a fraude continuaram nos seus postos mais poderosos do que nunca. Sofia tinha tido de vender o seu apartamento para pagar os advogados. Tinha tido de se mudar para a casa da mãe, cujo Alzheimer tinha piorado dramaticamente durante esses meses de estresse. E sem opções, tinha aceite o único trabalho que conseguiu encontrar. Empregada de mesa numa cafetaria do mesmo distrito financeiro, onde outrora tinha sido uma estrela. Cada dia servia café aos mesmos tipos de pessoas que a tinham destruído. E cada dia engolia a raiva e a dor, porque tinha uma mãe que dependia dela e contas para pagar. Até aquela quinta-feira de manhã, quando viu Ricardo Mendes sentado numa das mesas da sua cafetaria, a tentar convencer outro empresário inocente a investir noutra das suas burlas. Miguel Tavares tinha 56 anos e era universalmente reconhecido como um dos empresários mais respeitados, admirados e bem-sucedidos de todo o Portugal contemporâneo, fundador visionário e presidente executivo indiscutido da Tavares Tech, uma empresa pioneira de desenvolvimento de software empresarial que ele tinha construído literalmente do zero há exatamente 25 anos e que agora estava avaliada pelos analistas financeiros internacionais em mais de 2.000 milhões de euros, dando emprego estável, bem remunerado a mais de 3.000 trabalhadores altamente qualificados em escritórios modernos, espalhados estrategicamente por toda a Europa Ocidental e América Latina. A sua história pessoal era o sonho português clássico tornado realidade tangível, uma história de superação que inspirava milhares de jovens empreendedores em todo o país. Filho de um humilde eletricista de um bairro operário de Lisboa e de uma costureira trabalhadora, 2 dos bairros mais populares e modestos da capital, Miguel tinha crescido na pobreza mais absoluta,
mas sempre com uma determinação feroz e inquebrantável de seguir em frente e construir algo grande com as próprias mãos. Tinha estudado engenharia informática na prestigiada Universidade do Porto, trabalhando todas as noites como vigilante de segurança num polígono industrial dos arredores para poder pagar os estudos e ajudar economicamente os pais. Tinha fundado a sua primeira empresa na garagem da casa dos pais, com apenas 5.000 euros, que tinha conseguido poupar durante vários anos de trabalhos duros e mal pagos, e uma ideia inovadora de software de gestão empresarial que todos os especialistas a quem consultou consideraram arriscada, mas promissora. Agora, 25 anos depois desses começos humildes, Miguel Tavares era um símbolo vivo do empreendedorismo português. Um homem cujo rosto aparecia regularmente nas listas anuais dos empresários mais influentes do país, publicadas pelas principais revistas econômicas, e que era convidado constantemente a dar palestras magistrais sobre inovação e liderança nas melhores escolas de negócios do mundo, desde Harvard até INSEAD, desde Stanford até a London Business School. Mas Miguel tinha um problema que muito poucos conheciam. Apesar de todo o seu sucesso, apesar da sua fortuna pessoal de mais de 500 milhões de euros, sentia-se profundamente inseguro quando se tratava de investimentos financeiros fora da sua área de especialização. Entendia de software, de tecnologia, de gestão empresarial, mas o mundo das finanças, com os seus instrumentos complexos e o seu jargão incompreensível, parecia-lhe alheio e ameaçador. Por isso dependia dos seus consultores. Por isso confiava nos especialistas que lhe recomendavam onde colocar o seu dinheiro. E por isso, aquela quinta-feira de manhã, estava prestes a cometer o maior erro da sua vida. Os 7 homens sentados ao seu redor não eram realmente os seus consultores de confiança. 4 deles eram profissionais honestos que tinham trabalhado com ele durante anos, mas os outros 3 eram infiltrados colocados estrategicamente no seu círculo durante os últimos 18 meses por Ricardo Mendes, o mesmo homem que tinha destruído Sofia Ferreira. Ricardo tinha aperfeiçoado o seu esquema depois do incidente com Sofia. Tinha aprendido a ser mais cuidadoso, mais paciente, mais sofisticado. Já não operava de dentro de um banco onde podia ser descoberto. Agora trabalhava de fora, infiltrando consultores nos círculos de empresários ricos e ingênuos, construindo confiança durante meses ou anos antes de dar o golpe final. Miguel Tavares era o seu objetivo mais ambicioso até a data. 200 milhões de euros que desapareceriam numa teia de empresas fantasma e contas offshore, assim que assinasse os documentos que tinha à frente. E Miguel estava prestes a assinar. Os números pareciam sólidos, as projeções eram impressionantes. Os seus consultores de confiança tinham sido neutralizados mediante informação falsa e pressão subtil. Tudo estava perfeitamente orquestrado. E então, uma empregada de mesa deixou cair uma bandeja e pronunciou as palavras que detiveram tudo. O silêncio que se seguiu imediatamente às palavras de Sofia foi tão absoluto, tão denso e tão pesado que parecia que se podia cortar com uma faca. Os 8 homens, de fato, sentados à volta da mesa, olhavam-na fixamente, com expressões faciais que iam desde a confusão mais absoluta até ao terror mal disfarçado, que lutava por se manter oculto atrás de máscaras profissionais. Miguel Tavares tinha a elegante caneta de prata suspensa no ar, sobre o contrato de 200 milhões de euros, completamente congelado no ato de assinar, como se o tempo mesmo se tivesse detido subitamente naquela cafetaria do distrito financeiro. Ricardo Mendes foi o primeiro de todos os presentes a reagir perante a situação. Levantou-se bruscamente da cadeira com um sorriso condescendente e falso colado no seu rosto bronzeado e disse a Miguel, com tom tranquilizador, mas claramente nervoso,
que não fizesse caso algum daquela mulher claramente desequilibrada e problemática, que provavelmente era simplesmente uma ex-funcionária ressentida e amarga do setor financeiro, procurando desesperadamente atenção mediática e vingança pessoal, que deviam continuar imediatamente com o negócio importantíssimo que tinham em mãos, antes que a oportunidade única e irrepetível lhes escapasse das mãos para sempre. Mas Miguel Tavares não o estava a ouvir de todo. Os seus olhos penetrantes e experientes estavam fixos unicamente em Sofia, nesta mulher jovem, com o humilde uniforme azul de empregada de mesa, que tremia visivelmente pela tensão do momento, mas que o olhava diretamente nos olhos, sem desviar o olhar, com uma intensidade feroz que ele reconheceu imediatamente porque a tinha visto antes na sua própria vida. Era o olhar inconfundível de alguém que diz a verdade absoluta, ainda que saiba perfeitamente que essa verdade pode custar-lhe absolutamente tudo o que tem e o que é. Miguel pediu-lhe que se explicasse. A sua voz era calma, mas firme. A voz de um homem habituado a tomar decisões importantes, baseando-se no seu instinto. Sofia respirou profundamente e começou a falar. Contou tudo, a sua carreira no BII, a fraude que tinha descoberto, Ricardo Mendes e os seus cúmplices, a destruição sistemática da sua vida e da sua reputação, e depois o reconhecimento de que o esquema que estavam a apresentar a Miguel era exatamente o mesmo, com os mesmos padrões, as mesmas estruturas, as mesmas promessas impossíveis. Ao falar, apontou especificamente as inconsistências nos documentos que estavam sobre a mesa. Explicou como os rendimentos projetados eram matematicamente impossíveis. Mostrou como as empresas mencionadas como parceiras estratégicas não existiam ou eram cascas vazias. Identificou os sinais de alerta que ela tinha aprendido a reconhecer depois de anos a estudar este tipo de fraudes. Ricardo Mendes tentou interrompê-la várias vezes, a sua voz subindo de tom a cada tentativa, o seu rosto a avermelhar de raiva, mas Miguel levantou uma mão para o silenciar cada vez sem tirar os olhos de Sofia. Quando ela terminou, o silêncio voltou a cair sobre a mesa, mas desta vez era um silêncio diferente. Era o silêncio da verdade revelada, das máscaras a cair, dos culpados a ser expostos. Miguel olhou lentamente à volta da mesa, estudando os rostos dos homens que o rodeavam. 4 deles pareciam tão surpreendidos como ele, mas os outros 3, incluindo Ricardo Mendes, tinham expressões que confirmavam tudo o que Sofia tinha dito. Miguel levantou-se da cadeira, pegou no contrato que estava prestes a assinar e rasgou-o em pedaços diante de todos. Depois, tirou o telemóvel e marcou um número. A sua voz era de gelo quando falou. Chamou o seu chefe de segurança e disse-lhe que viesse imediatamente à cafetaria com a polícia, que havia 3 homens que precisavam de ser detidos por tentativa de fraude. Ricardo Mendes tentou fugir, mas 2 clientes da cafetaria, que se revelaram ser guarda-costas de Miguel, que ele nem sequer sabia que estavam ali, detiveram-no antes que chegasse à porta. As 48 horas seguintes foram um turbilhão de atividade policial, interrogatórios e revelações que abalaram o mundo financeiro português até aos alicerces. Miguel Tavares não se conformou com evitar a sua própria burla. Contratou a melhor equipa de investigadores forenses financeiros de Portugal e colocou-os a trabalhar em colaboração com a Polícia Judiciária e a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários para desvendar toda a extensão da fraude de Ricardo Mendes. O que descobriram superou as piores expectativas de todos. Ricardo Mendes tinha estado a operar o seu esquema durante mais de 12 anos, muito mais tempo do que Sofia tinha suspeitado. Tinha roubado mais de 800 milhões de euros ao longo desse tempo. Dinheiro que tinha sido canalizado através de uma rede de mais de 40 empresas fantasma em paraísos fiscais de todo o mundo. As suas vítimas incluíam empresários, herdeiros, fundos de pensões e até algumas instituições governamentais.
Muitas dessas vítimas tinham perdido tudo e nunca tinham entendido o que tinha acontecido ao seu dinheiro. Algumas tinham morrido na pobreza sem saber que tinham sido enganadas. E o mais importante, as provas demonstraram que Sofia Ferreira tinha tido razão 3 anos antes. O Banco Internacional de Investimentos tinha encoberto ativamente a fraude, destruindo provas e fabricando acusações falsas contra ela para proteger os seus executivos corruptos. A notícia explodiu em todos os meios de comunicação portugueses. O escândalo do BI converteu-se na história do ano. 4 executivos do banco, incluindo o atual diretor-geral, foram presos. O banco foi intervencionado pelos reguladores e a reputação de Sofia Ferreira foi completamente reabilitada. Mas durante tudo isto, Miguel Tavares tinha outra coisa em mente. Não conseguia parar de pensar na mulher que lhe tinha salvado 200 milhões de euros e que agora estava a ser vindicada publicamente depois de 3 anos de injustiça. Procurou-a na sexta-feira à noite, depois de a polícia ter terminado de lhe tomar declarações. Encontrou-a no seu pequeno apartamento num bairro popular de Lisboa, a cuidar da mãe, que já não a reconhecia a maioria dos dias, e fez-lhe uma oferta que mudaria as suas vidas para sempre. Sofia abriu a porta do seu apartamento e encontrou Miguel Tavares de pé no corredor, sozinho, sem guarda-costas nem consultores, segurando uma pasta de documentos e com uma expressão que ela não soube interpretar. Ele pediu-lhe permissão para entrar. Ela hesitou por um momento, depois afastou-se e deixou-o passar para a pequena sala onde a mãe dormia numa poltrona em frente à televisão apagada. Miguel olhou à volta do apartamento, vendo as paredes descascadas, os móveis velhos, as faturas médicas empilhadas sobre a mesa da cozinha. Viu a vida de uma mulher que tinha tido tudo e o tinha perdido por fazer o correto. Sentou-se no sofá e explicou-lhe por que estava ali. Disse-lhe que tinha investigado a sua história completamente, que tinha falado com os seus antigos professores, com os seus colegas da universidade, com as poucas pessoas na indústria financeira que ainda recordavam o seu brilhantismo antes do seu nome ser manchado, que sabia exatamente quem ela era e o que tinha sacrificado. E depois tirou os documentos da pasta. Era uma oferta de trabalho, não qualquer trabalho. Era uma oferta para se tornar a diretora de um novo departamento que ele ia criar na Tavares Tech, o Departamento de Integridade Financeira e Prevenção de Fraudes, um departamento com orçamento ilimitado, autoridade total para investigar qualquer transação suspeita e acesso direto a ele como presidente da empresa. O salário era de 250 mil euros ao ano, mais bonificações e opções sobre ações que poderiam valer milhões se a empresa continuasse a crescer como se esperava. Mas isso não era tudo. Miguel também lhe ofereceu pagar todas as despesas médicas da sua mãe, incluindo a sua transferência imediata para a melhor residência especializada em Alzheimer de Portugal. Ofereceu-lhe um empréstimo sem juros para comprar um apartamento novo em qualquer zona de Lisboa que ela escolhesse. E ofereceu-lhe algo que não tinha preço, a oportunidade de usar a sua história e a sua experiência para proteger outros das mesmas pessoas que a tinham destruído a ela. Sofia ouviu tudo em silêncio. Quando Miguel terminou, ela tinha lágrimas a correr pelas faces, mas a sua voz era firme quando falou. Disse-lhe que aceitava o trabalho, mas que recusava todo o resto. Explicou-lhe que não queria caridade, que não queria começar a sua nova vida com a sombra da gratidão a pesar sobre ela, que se ele realmente acreditava nas suas capacidades, então que lhe desse a oportunidade de as demonstrar e de ganhar cada euro que recebesse. Miguel olhou-a durante um longo momento, depois sorriu. O primeiro sorriso genuíno que ela lhe tinha visto desde que o conheceu. Disse-lhe que entendia, que respeitava a sua decisão, mas que acrescentava uma condição.
Se em 6 meses ela tivesse demonstrado valer o que ele acreditava que valia, triplicaria o seu salário e convertê-la-ia em sócia da empresa. Sofia estendeu a mão para selar o acordo. Era o começo de tudo. 2 anos depois daquela quinta-feira de manhã, na cafetaria do Distrito Financeiro, Sofia Ferreira encontrava-se no palco do Centro de Congressos de Lisboa, diante de 2.000 pessoas que tinham pagado 500 euros cada uma para ouvir falar sobre prevenção de fraudes corporativas. Já não era a empregada de mesa que servia café, já não era a analista caída em desgraça que ninguém queria contratar. Era a diretora executiva da Tavares Integrity Solutions, uma empresa independente que tinha nascido como um departamento interno da Tavares Tech e que agora era a consultora de prevenção de fraudes mais respeitada de Portugal, com clientes em toda a Europa e América Latina. A sua mãe tinha falecido 6 meses depois de Sofia ter aceito o trabalho de Miguel. O Alzheimer tinha progredido rapidamente e, no fim, Catarina Ferreira tinha se ido em paz num quarto privado da melhor residência de Lisboa, com a filha a segurar-lhe a mão. Sofia tinha conseguido pagá-la com o seu próprio salário, não com a caridade de ninguém, e isso tinha significado tudo para ela. Ricardo Mendes e os seus cúmplices tinham sido condenados a penas de prisão que somavam mais de 100 anos entre todos. O Banco Internacional de Investimentos tinha falido, incapaz de sobreviver ao escândalo e às indemnizações que teve de pagar às vítimas da fraude. E Sofia tinha sido convidada a testemunhar perante a Assembleia da República sobre a necessidade de reformar as leis de proteção aos denunciantes de fraudes corporativas. O seu testemunho tinha contribuído para a aprovação da Lei Ferreira, como a chamavam informalmente, que garantia proteção legal e econômica aos trabalhadores que denunciassem irregularidades nas suas empresas. Mas o que mais tinha mudado nesses 2 anos não era a sua carreira nem a sua conta bancária, era a sua vida pessoal. Miguel Tavares e ela tinham começado como patrão e funcionária, depois como sócios, depois como amigos. E em algum momento, durante o primeiro ano de trabalhar juntos, esse respeito mútuo tinha se transformado em algo mais profundo. Ele tinha sido o primeiro a admiti-lo durante um jantar de trabalho que se tinha convertido em algo completamente diferente. Tinha-lhe dito que nunca tinha conhecido alguém como ela, alguém que combinasse aquele brilhantismo intelectual com aquela integridade inquebrantável, alguém que preferia ser empregada de mesa a comprometer os seus princípios, alguém que se tinha levantado da destruição total e tinha convertido a sua dor em propósito. Sofia tinha lhe respondido que ele era o primeiro homem poderoso que tinha conhecido, que usava o seu poder para fazer o correto, em vez de se proteger a si mesmo, que quando rasgou aquele contrato e chamou a polícia, em vez de simplesmente afastar-se do negócio e esquecer-se dela, tinha demonstrado ser exatamente o tipo de pessoa que ela tinha deixado de acreditar que existia. Tinham se casado numa cerimônia íntima em Sintra, na mesma vila onde tinha nascido o pai de Sofia. Os únicos convidados tinham sido família próxima e os funcionários mais antigos de ambas as empresas. Agora, ao terminar a sua conferência e receber uma ovação de pé de 2.000 pessoas, Sofia viu Miguel na primeira fila a aplaudir com um sorriso de orgulho que lhe iluminava todo o rosto. Pensou naquela quinta-feira de manhã de há 2 anos, em como tinha deixado cair a bandeja e tinha dito a verdade, ainda que soubesse que podia custar-lhe o único trabalho que tinha, em como 5 anos de injustiça se tinham transformado numa nova vida que jamais teria imaginado possível. Às vezes, as histórias mais extraordinárias começam nos momentos mais comuns, com uma chávena de café servida na mesa errada, com a coragem de falar quando seria mais fácil calar, e com a convicção de que a verdade, ainda que doa, ainda que destrua, ainda que pareça que não vale a pena, sempre termina a encontrar o seu caminho para a luz.
Se esta história te recordou que o valor de uma pessoa não se mede pelo seu título, mas pela sua integridade, que a coragem de dizer a verdade pode mudar destinos e que, às vezes, as piores injustiças podem converter-se nas maiores oportunidades, deixa uma pequena marca da tua passagem por aqui. Um gesto simples que significa muito para quem cria estes relatos com o coração. E se ficaste até ao fim, se escolheste acompanhar Sofia desde a cafetaria até o palco do sucesso, então esta história agora vive também em ti. Porque as histórias mais poderosas não falam só de dinheiro ou de poder. Falam de pessoas que escolhem fazer o correto, ainda que lhes custe tudo. De vozes que se erguem quando seria mais fácil permanecer em silêncio e de segundas oportunidades que chegam quando menos as esperamos. Às vezes disfarçadas de uma simples chávena de café numa quinta-feira qualquer.